Anteriormente, Yuri perguntou diretamente a Madame se ela poderia se casar com Dallas, e pediu sua permissão. Zoe ficou completamente chocada com o que ela ouviu. Além disso, a Madame concordou de bom grado, e acrescentou que eles teriam uma cerimônia de casamento sem quaisquer restrições. Yuri agradeceu do fundo do coração, e elas se entreolharam atentamente. Um tempo depois, duas empregadas estavam conversando, e uma delas disse que haverá uma comemoração dupla em breve, e o motivo disso é que Yuri Dallas e Ian e Ione vão se casar. A mulher diz que ela nem imaginava que Yuri pudesse ser tão apaixonada, nem mesmo em seus sonhos, e ao mesmo tempo, quem poderia imaginar que Ian faria uma proposta de casamento a Ione? A mulher respondeu que era normal que a família se expandisse, então não havia necessidade de ficar tão surpresa. Ainda falando sobre Yuri, ela disse que achava que a atmosfera mudou um pouco depois que ela voltou da viagem. Ela sempre foi muito esperta, mas alguma coisa realmente parecia errada, e ela nem sabia como explicar. Parecia para ela que Yuri tinha ficado um pouco mais forte mentalmente. Provavelmente algo aconteceu durante a jornada dela. A cena muda para Ian e Ione, que estão conversando. Ian diz que o casamento deles será antes do festival, ao qual Ione reage inesperadamente, dizendo que é muito legal, e ela acrescenta que precisa ir preparar o jantar, e ela diz para eles se verem depois. Porém, antes que Ione pudesse ir embora, Ian agarra a mão dela, e pede que ela espere. Ele acrescenta que eles costumavam dar as mãos também, e agora ela cresceu muito, e ele pede ajuda, apontando para sua Excalibur. Mas Ione se opõe, pois não quer fazer isso ali, porque alguém pode acabar pegando eles. Mas Ian responde que agora ela é noiva dele, e não pode simplesmente deixá-la ir, e ele pode fazer o que quiser agora. Ele avisa que se ela fizer tudo certinho, ninguém vai suspeitar de nada, e então eles começam a fazer seus negócios. Neste momento, Ione se lembra de Dallas, e começa a pensar que a Excalibur de Ian é tão grande quanto. De repente, Ian diz que vai chegar lá, e Ione pensa que ele não consegue aguentar tanto igual Dallas. Depois de terminarem, eles ouvem vozes, e Ian foge rapidamente, deixando Ione sozinha. Ione foi encontrada pelas duas mulheres, e perguntaram o que ela estava fazendo ali, e o que ela estava escondendo delas. Desde que terminaram seus negócios, Ione estava com a boca cheia, e as mulheres pensaram que ela estava comendo algo delicioso, e perguntaram o que era, e Ione tentou explicar a elas que não era nada. Neste momento, Ian estava comendo frutas calmamente. A cena muda para Yuri, e ela se lembra da Madame, dizendo a ela que como Ian é mais velho que ela, seu casamento será realizado antes, ao que Yuri tenta se opor, dizendo que poderiam realizar o casamento ao mesmo tempo, e a senhora responde que em geral também é possível, mas então, Lois se levanta, e diz que é impossível. Ela declara que não quer que a tradição seja quebrada pelos desejos de alguém só porque eles são apenas servos, e Zoe quer que todos os casamentos sejam realizados de acordo com as regras. Com isso, a Madame responde que de fato Zoe está certa, portanto, eles conduzirão tudo de acordo com as regras, e o casamento de Ian será o primeiro. Depois de relembrar as memórias, voltamos ao presente, onde Yuri expressa em voz alta sua insatisfação com Zoe. Ela percebe que Zoe se aproximou dela, e então elas cruzam os olhos, e Zoe tenta descobrir se é verdade, que Dallas quer um casamento. Yuri se levanta, e declara que sim, e acrescenta que Dallas também a considera sua noiva, e isso tem sido o caso há muito tempo. Zoe acha meio estranho, e ela tem uma opinião completamente diferente sobre Dallas. Zoe então decide continuar seguindo em frente, e neste momento, Yuri pensa para si mesma, que quando nenhuma decisão vem à mente de Zoe, ela decide simplesmente ir embora. Mas no mesmo momento, Zoe para, e acrescenta que lhe parece que Yuri não lavou muito bem o chão, e ele ainda parece estar sujo, então ela deveria fazer tudo de novo, e Yuri não tem escolha, a não ser concordar. A cena muda para Yuri e Dallas, que estão deitados se abraçando. Yuri diz que depois do festival será a vez deles se casarem, e ela está muito feliz por eles finalmente se tornarem um casal. Dallas pergunta a ela sobre o casamento, se eles podiam adiá-lo por alguns anos. Yuri, sem entender nada, pergunta por que fazer isso, e obtém a seguinte resposta. Dallas planeja ir servir no exército, e obter uma patente. Yuri grita, por não compreender por que de repente, tão inesperadamente, ele quer fazer isso, ao que Dallas responde a ela, que eles não sabem onde a vida deles os levará porque eles são escravos. Yuri pensa consigo mesma, que tudo isso são truques de Zoe, que foi ela quem insistiu para que ele conseguisse uma boa posição, para depois se casar com ele.
Yuri está tentando impedir Dallas de ingressar no serviço, pois é muito perigoso. E que diferença faz se eles são escravos ou não, porque são felizes juntos e isso é o mais importante. Então, Dallas diz que se eles tiverem filhos, eles podem ser vendidos para outra família pelo preço de um porco, assim como foi feito com ele. Yuri hesitou um pouco, e então disse que neste caso ela iria fugir para o norte com ele. Dallas tentou convencer ela do contrário, porque lá é um lugar muito perigoso, e ele prometeu voltar são e salvo. Mas Yuri afirmou que se fosse preciso ela morreria com ele, e viveria com ele se sobreviverem. Depois dessa conversa, eles se beijaram, e começaram a fazer o esmagamento de bolo de arroz. Depois de um tempo, Yuri resolveu contar um segredo para Dallas, e ele teve que prometer guardá-lo. Ela admitiu que conheceu Renan, o que chocou Dallas, porque ele era um ladrão que usava uma máscara de Goblin, e dizem que ele é muito perigoso. Então, Dallas perguntou se algo de ruim havia acontecido com Yuri. Ela diz que esses são apenas rumores ruins como todos os tipos de histórias, porque na verdade ele é uma pessoa muito boa, pois ele luta contra os maus e ajuda os necessitados. Dallas perguntou se isso era tudo que Yuri queria contar a ele, e ela respondeu que era uma longa história, então ele deveria ouvir com atenção. Ela contou a história da esposa do açougueiro, e o que aconteceu durante sua jornada. Depois de ouvir a história de Renan, ele não conseguia acreditar no que ouviu, e ficou surpreso. Ele nem imaginava que algo assim poderia acontecer na viagem dela, e a abraçou forte. Ele se confortou pelo fato de Yuri ter permanecido ilesa, porém, no momento ele pensou no fato daquela pessoa ser má, e por isso decidiu perguntar a Yuri se ele tinha feito algo com ela. Ela pediu para ele nem perguntar sobre isso, porque como um tio mau poderia se comportar de maneira diferente. Dallas pensou no fato desse maníaco ter ajudado Yuri, e depois passou muito tempo com ela, o que poderia ter acontecido entre eles. Ele então deitou Yuri abruptamente no feno, e por ciúmes, começou a fazer o esmagamento de bolo de arroz mais uma vez, e com ainda mais paixão que antes. Somos então transportados para o quarto do general, onde ele está descansando. Antes de viajar, sua esposa vem até ele, e traz o jantar. Perplexo, o general pergunta por que ela veio até ele tão tarde, porque já era noite lá fora. Ela respondeu que já fazia muito tempo desde a última vez que ela serviu uma bebida para ele, então ela estava aqui. Neste momento, Zoe soluçava em seu quarto, e refletia que ela não poderia nem se encontrar com Dallas, mas ao mesmo tempo, Yuri tem todas as chances de encontrar Dallas no corredor. E então, de repente os pensamentos de Zoe foram interrompidos por sua irmã, que entrou no quarto. Surin expressou que ela estava errada, sobre Dallas e Yuri se casarem em breve, e se perguntou como isso poderia acontecer. Zoe afirmou que isso é problema dela, e ela não deveria entrar nisso. Surin expressou sua indignação com o fato de sua irmã se permitir competir com sua própria serva. Ela estava prestes a lidar com Dallas, mas Zoe a impediu, dizendo que ela cuidaria de tudo sozinha, porque não queria que Surin se envolvesse nessa situação, e ela concordou em não incomodá-la. Voltamos para o quarto do general, onde sua esposa o serviu, e a última vez que o fez foi há muito tempo atrás. A senhora perguntou se ele voltaria para o norte amanhã ou não, ao que o marido disse que sim. A madame afirmou que ele trabalhava no norte há mais de 10 anos, e o general disse que ele não trabalha só no campo de batalha. E a senhora disse que era incrível que o marido dela pudesse defender seu país sem entrar na política, e ela só está realmente preocupada que ele possa se machucar gravemente. Ele disse que mesmo que ele morra nos campos de batalha, seria uma honra para ele. A madame pensou que ela estava dizendo essas palavras porque sua saudade a estava preocupando. De qualquer forma, o general perguntou por que o casamento da filha mais velha demora tanto, e que seria ótimo ter uma cerimônia antes do final do ano. Ele continua dizendo que Zoe tem idade suficiente para não precisar esperar que sua irmã já tenha se casado. A madame não sabia o que dizer, porque não veio aqui para levar toda a culpa, então, ela se aproximou dele, e disse que sentia muita falta dele. O general olhou para ela com um olhar intimidador, e perguntou se era só isso que ela queria dizer, e que se ela não tivesse mais nada para falar, então ela deveria ir embora, e afirmou que precisava de um bom descanso antes da viagem de amanhã. Em seguida, Dallas e Yuri estão se despedindo, e Yuri afirmou que ele deveria pensar nela em seus sonhos. Enquanto Dallas amarrava o cadarço, ele começou a pensar sobre Zoe, e como ela o salvou. Daquele momento em diante ele não a viu novamente, então, ele desejava para si mesmo que tudo ficaria bem com ela.
Enquanto ele voltava para seu quarto, ele viu uma senhora, e a princípio nem entendeu quem era, mas quando percebeu, viu que era Madame, que andava em lágrimas, e então ela tropeçou, e quando estava prestes a cair, Dallas a pegou no colo, e perguntou se estava tudo bem. Ela respondeu que estava tudo bem, e Dallas ainda se ofereceu para levá-la para seu quarto, ao que ela concordou. Ele imediatamente a pegou nos braços, e a levou para seu quarto. A Madame pensou consigo mesma, que esta criança viu em lágrimas, e pensou, quando foi que ele cresceu tanto, que agora pode carregá-la nos braços como uma pena. Ele tinha mãos tão largas e aconchegantes, que seu coração que estava frio começou a derreter lentamente. Ele a carregou para o quarto dela, e perguntou se havia mais alguma coisa que ele pudesse fazer por ela. Ela disse que estava tudo bem, e que ele poderia ir descansar. Então ele foi embora, e a Madame ficou sozinha, em um quarto tão escuro e frio, que ela ficou até com um pouco de medo, e se sentiu muito solitária. Dallas nem andou 20 metros do quarto, quando ouviu o nome dele. Foi a Madame quem pediu para ele voltar. Quando ele chegou, ela pediu para ele fechar a porta, e depois disso, Dallas ficou sem entender o que a Madame queria dele. Ela se virou, e rapidamente caminhou até ele para abraçá-lo. A Madame o abraçou muito forte, e Dallas não entendeu como ela conseguia chorar sem emitir nenhum som, mesmo não podendo perguntar por que ela estava chorando. Ele a abraçou de volta, porque queria deixá-la mais confortável, e eles continuaram a se abraçar, e Dallas refletiu que ele estava abraçando uma mulher tão importante e independente, como se fosse uma garotinha. De repente, houve uma situação embaraçosa, porque sua Excalibur começou a crescer, e a causa do desespero, foi que a Madame o abraçou com muita força, e ele não tinha como se afastar. A Madame sentiu, e entendeu o que fazer a seguir. Ela se abaixou, e começou a brincar com a Excalibur dele, e logo em seguida, Dallas soltou seu sucubem na cara da própria Madame, pelo qual ele imediatamente começou a se desculpar. Neste exato momento, a Madame estava tentando descobrir em sua cabeça o que ela tinha acabado de fazer, porque Dallas vai se casar em breve, e ela garantiu a Dallas que ele não tinha feito nada de errado, e ele precisava se levantar e se vestir agora mesmo. Ela explicou seu comportamento, dizendo que antes de ele poder se tornar oficialmente um casal com Yuri, ela apenas verificou se ele estava saudável para ter filhos, e que ele não deveria ficar com ideias erradas. Ela pensou consigo mesma naquele momento, que não entendia o que estava dizendo, porque não fazia sentido. Ela disse que o que acabou de acontecer não deveria ser contado a ninguém, e depois disso, Dallas saiu obedientemente de seu quarto. A cena muda para Surin, onde ela acompanha a Sion na estrada. Ela tenta saber quando ele voltará, mas o fato é que ele mesmo não sabe disso ainda, e pediu a ela para treinar Dallas até a exaustão. Ela disse que vai cuidar disso depois, e ele se despede dela, e se prepara para viajar. Então, Surin chega até ele para abraçá-lo, e diz que se ele se machucar ela vai matá-lo. Ele tenta acalmá-la, e diz que não vai se machucar se ele não se distrair dos inimigos. Depois de sair, Surin disse que era tudo mentira, porque ele está sempre envolvido em brigas que não são pela vida e sim pela morte, e ele deveria voltar para casa ileso. Depois de um tempo, uma garota e um rapaz estavam esperando o general. Eles fizeram um plano pré-elaborado, e ela perguntou se o rapaz estava pronto para apresentar o show, ao qual ele disse que não queria fazer. Então, ela o pegou pela nuca, e começou a sacudi-lo. Depois disso, o menino concordou, e a menina começou a fingir que o menino a estava atacando. No começo ele ficou incrédulo, mas depois ela o ameaçou a fazer tudo de acordo com o plano, e ele a atacou. Ela gritou, e o general respondeu ao som, e os viu de longe. A garota implorou para parar, e pedia ajuda. O general pediu a Sion para ir resolver essa situação, e quando ele se aproximou deles, a garota não gostou do subordinado ter ido ajudar. Ele rapidamente jogou o menino longe, e libertou a menina. Ele perguntou se o menino tinha conseguido machucá-la, ao que ela disse não, e então agradeceu. Depois, o próprio general apareceu, e disse que ela parecia desconhecida, e perguntou a qual casa ela pertencia. Ela então respondeu que era empregada em Sengon. O que será que vai acontecer a seguir? Para descobrir o que vai acontecer, se inscreva no canal, deixe o like, e comente se você quer ver a continuação dessa incrível história.